Dando continuidade à aula da semana passada, hoje vamos ver sobre as figuras de sintaxe e de som. Primeiramente, as figuras de sintaxe ou construção são aquelas sobre a posição das palavras dentro de uma oração. Então, aqui, a linguagem figurada pode ser a falta de um termo, a repetição ou a mudança de posição da palavra dentro da frase. Vejamos. A elipse é a omissão de um termo que pode ser facilmente subentendido. Por exemplo, ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Nessa frase de Machado de Assis, a gente consegue entender que ódio, compaixão e batatas são coisas que serão dadas aos vencidos e aos vencedores, apesar do verbo dar não aparecer. A elipse é marcada pela presença da vírgula. Outra situação que pode acontecer é um termo não aparecer porque ele já foi mencionado anteriormente. É o que chamamos de seugma. Usando o exemplo anterior, modificando para ocorrer a seugma, ficaria ter ao vencido ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas. Aqui, o verbo só não apareceu na segunda oração, porque ele já havia sido mencionado na primeira. O pleonasmo é a figura em que há a repetição de um termo na mesma função sintática. Por exemplo, as bonecas, eu as dei para as meninas. O termo as exerce a mesma função de as bonecas. Assim, ele é pleonástico, pois repete na mesma função sintática de objeto direto o termo anterior, bonecas. Também temos pleonasmo quando a gente repete a mesma ideia com palavras diferentes, como são os casos de descer para baixo, prever antecipadamente, entrar para dentro. É o que chamamos de pleonasmo vicioso. Mas algumas dessas repetições podem ter valor estilístico e não correspondem a problemas de construção. Por exemplo, se dissermos, eu vi com estes olhos, a intenção aqui pode ser dar ênfase ao fato de ter visto algo que pode testemunhar com certeza. O hipérboto é a figura de linguagem do hino nacional, porque é possível encontrar vários exemplos no nosso hino. O hipérboto tem como característica a inversão de termos da ordem direta, que seria sujeito, verbo e complemento. Mas com essa figura, essa ordem muda completamente. Como, por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o prado retumbante. Para a gente entender o que foi dito e entender o uso do hipérboto, é preciso colocar a oração na ordem direta. Então, primeiramente, vamos identificar o verbo, ouviram. Vocês devem estar acostumados a identificar o sujeito do verbo fazendo uma pergunta. No caso do sujeito, quem? Então, quem ouviram? As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Agora, para identificarmos o complemento, o que elas ouviram? O prado retumbante de um povo heróico. Então, tirando o hipérboto desse trecho, nós temos as margens plácidas do Ipiranga ouviram o prado retumbante de um povo heróico. Agora, entre as figuras de som ou de harmonia, nós temos a onomatopeia, que é o emprego de palavra ou expressão que sugere um som natural de algo. As onomatopeias aparecem em textos longos, mas são bem comuns de quadrinhos. A aliteração e a assonância têm o mesmo princípio de repetição de um fonema, ou seja, as orações são construídas com palavras que repetem o mesmo som. A diferença é que a aliteração repete fonemas consonantais e a assonância repete fonemas vocálicos. Um exemplo clássico de aliteração é o poema Violões que Choram, de Cruz de Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpios os violões, vozes veladas, pagam nos velhos fortes velozes, dos ventos vivas vães vulcanizadas.
Percebem como o V sempre se repete? Mas não é uma questão da letra, é a sonoridade do V que o poema possui. Agora, a assonância nós podemos ver nessa música do Chico Buarque. Juro que não acreditei, eu até estranhei. Me debrucei sobre teu corpo e duvidei, e me arrastei e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos. Por fim, a paronomásia ocorre quando temos palavras com grafia e sons parecidos, como comprimento e cumprimento, flagrante e fragrante, tráfico e tráfico, retificar e ratificar.